Olá, meus queridos intercessores. Estamos dando início aqui a mais um treinamento para os intercessores na área de libertação. Nós vamos estar hoje nós vamos começar a tratar de como que os demônios entram na vida das pessoas. O nosso tema de hoje é esse: como que os demônios entram na vida das pessoas. E nós vamos começar aqui, deixa eu só pegar uma Bíblia aqui, que nós vamos ler um versículo que se encontra no Evangelho de João, ok? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Deixa eu abrir aqui rapidinho. João, capítulo 10, versículo 10, ok? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, queridos, quando Jesus chamou os discípulos para estar com ele e os enviou para pregar e para exercer autoridade sobre os demônios e para curar enfermos. Na época de Jesus, ninguém questionava se havia possibilidade de endemoniamento, pois isso era algo corriqueiro. Aonde Jesus ia, havia manifestação de demônios. Em Marcos capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Pois bem, Jesus, na sua vida pessoal, ele enfrentou Satanás depois de ter sido batizado e cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que logo depois que Jesus ficou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo o levou ao deserto para que ele fosse tentado por Satanás. Então foi o Espírito Santo que o levou para o deserto, para que lá ele enfrentasse uma série de tentações que foram feitas pelo próprio Satanás. Se o Filho de Deus, preste bem atenção nisso, o que eu vou dizer agora, se o Filho de Deus, para enfrentar Satanás, foi cheio do Espírito Santo, quanto mais nós deveríamos estar cheios dele para enfrentar Satanás também. Então é muito importante que nós entendamos que para exercer um enfrentamento de demônios, para atuar dentro de um ministério de libertação, para ser um intercessor bem-sucedido, você deve ser uma pessoa que está todos os dias se enchendo do Espírito Santo. Eu costumo dizer uma coisa, e pode acreditar nisso: Satanás não respeita pastores, Satanás não respeita missionário, nem profetas e nem apóstolos. Satanás respeita o Espírito Santo. A única pessoa neste mundo que enfrenta demônios e os derrota é o Espírito Santo. Portanto, se nós queremos ser pessoas que verdadeiramente enfrentam Satanás e o derrota, temos que ser cheios do Espírito Santo. Então, busque a plenitude do Espírito Santo, querido. Procure ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso em outros treinamentos voltados para a área de intercessão, como ser cheio do Espírito Santo. Ore em línguas, busque os dons que são necessários para o ministério no qual você atua. Então, em Marcos 1, 23, na versão revista e corrigida, está escrito a palavra possesso. Essa tradução ela é inadequada. No grego, a palavra é daimonizomenai, e seu significado é ter demônios. E isso é muito importante nós entendermos quando se trata do Ministério de Libertação, porque é muito usado, o fulano ficou possesso de demônios. Não é que ele está possesso de demônios. Nenhum demônio pode possuir uma pessoa, porque Satanás não é dono de ninguém. Nenhum demônio é dono de alguém. A única pessoa que é dona do ser humano é Jesus Cristo, porque ele derramou o sangue dele, ele nos comprou com o seu sangue. E ele tem o direito de
de propriedade do ser humano, tanto pelo fato de ser o criador do ser humano, como pelo fato de ser o redentor do ser humano. Então, ele é dono, é nosso dono por direito de criação e por direito de redenção. Satanás não criou nada e nem morreu por ninguém. Então, ele não pode possuir. Mas uma pessoa, pelas brechas que ela tem na sua vida, pelos pecados que ela alimenta na sua vida, ela pode ter demônios. Então, como eu estou dizendo aqui, nenhuma pessoa pode ninguém pode possuir uma pessoa no sentido de controle total da pessoa. Somente Deus e o Espírito Santo podem fazer isso. Os demônios, na realidade, são invasores. Eles só agem na sua vida com a sua permissão. Mas a antropologia e a sociologia têm usado a palavra possessão com o significado de incorporação. Quando alguém cai no chão e outra entidade começa a falar através dela, isso é uma manifestação de demônios. A maioria dos demônios fica escondida e não se manifestam. É mais vantajoso para eles ficarem escondidos. Não pense você que os demônios gostam de ficar se manifestando, se apresentando, falando, dando entrevista. Eles não gostam disso. Isso não é vantajoso para eles. Os demônios gostam de ficar escondido, agir na surdina, manipulando as pessoas, levando as pessoas a fazer aquilo que eles querem. Então eles estão ali escondidos para amarrar, oprimir, prender e escravizar o ser humano. Os demônios precisam do corpo humano ou do corpo de animais para se expressarem. Eles são desincorporados. Então eles têm a necessidade de estar em alguém, de possuir a pessoa. Um cristão nascido de novo nunca deveria ter problemas de domínio ou controle de demônios. Um crente cheio do Espírito Santo, que já entregou e submeteu todas as áreas da sua vida a Cristo, de fato e de verdade, não deveria ter demônios. Pessoas que no passado foram muito envolvidas com as outras com práticas satânicas e que não tiveram oportunidade de renunciar os deuses antigos, acabam ficando debaixo do jugo desses demônios e às vezes por muito tempo. Quando se trata da nossa libertação, devemos lembrar que Deus orientou o seu povo no Antigo Testamento a não fazer aliança com os deuses da terra prometida, se eles não obedecessem esta ordem. Isso seria laço na vida deles. A palavra de Deus nos exorta a não dar lugar ao diabo, ou seja, a não darmos brechas para que demônios voltem a nos afligir. Efésios 4, 25 a 27 diz assim: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, é interessante que esse texto, ele não está falando para pessoas incrédulas, para pessoas não crentes. Ele está falando exatamente para a igreja, para membros da igreja. E Paulo está dizendo que é para os irmãos deixar de lado a mentira. Para cada um falar a verdade com o seu irmão. Não viver a mentira. Certo? Viver uma vida de corpo, sendo membros uns dos outros, sendo transparentes, verdadeiros, honestos, sinceros uns com os outros. Paulo exorta os cristãos a mesmo que se irem, não pequem. Como que isso é possível? Como é possível irar e não pecar? Todos nós estamos sujeitos à ira. E a ira é um pecado muito grave, irmãos, porque a ira pode levar uma pessoa até a cometer um homicídio, um assassinato. Então é um pecado grave. Mas nós nos iramos. E qual seria a ira que não permite que pequemos? É quando a ira é direcionada a situações. Eu fico irado com a injustiça. Fico irado com a maldade, a perversidade dos seres humanos, mas eu não me iro contra eles. Eu não vou ficar irado contra os corruptos. Eu fico irado contra a corrupção,
E aí eu oro em favor dessas pessoas, para que elas se convertam, para que elas tenham sua vida transformada pelo poder de Deus. Eu oro, irmãos, de verdade, falo aqui com sinceridade, eu oro pelos políticos com os quais eu não concordo. Eu oro para que sejam salvos, para que deixem de ser corruptos, mentirosos. Então, e mesmo que nós tenhamos essa ira, vamos dizer, essa ira santa, essa ira justa, mesmo assim, Paulo ainda exorta, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, descarrega essa ira através de oração, intercessão, de palavra profética, mas não deixe nem mesmo essa ira justa dominar o seu coração, para que você não dê lugar ao diabo. Então nós não podemos dar lugar ao diabo na nossa vida, porque se nós dermos, ele vai tomar esse espaço, ele vai entrar na nossa vida. Ele entra através da ira, ele entra através da fofoca, ele entra através da maledicência, ele entra através da murmuração, ele entra através da falta de perdão, ele entra através da ambição, da avareza. Irmãos, são pecados que infelizmente, nós encontramos na igreja, na vida de muitas pessoas. Eu chego a dizer aqui, não falo isso com alegria, mas com tristeza no meu coração, que há muitos irmãos e irmãs que estão dando lugar ao diabo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 a 5, Paulo diz assim, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que já vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, que se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Gálatas capítulo 1, versículo 8 a 11. Então nós temos aqui Paulo dizendo que ele tinha um receio no coração dele, que da mesma maneira que a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Então a nossa mente ela pode ser corrompida pelo inimigo. E quando a mente de uma pessoa ela é corrompida pelos demônios, ela vai se apartar da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Então nós não podemos perder essa pureza no nosso coração. E isso acontece quando as pessoas, de acordo com Paulo, começam a ouvir outro evangelho. Paulo chega a dizer aos Gálatas que se mesmo um anjo de Deus, mesmo que fosse um anjo de Deus, pregasse um evangelho, uma mensagem que não fosse a mensagem pregada pelos apóstolos, seja considerada anátema. Qualquer evangelho que não seja evangelho da graça, o evangelho do reino, seja anátema. Essa mensagem, ela pode perverter o nosso coração, pode perverter a nossa mente, né? Um evangelho que nos leva a aceitar um espírito diferente que nós não recebemos quando ouvimos o evangelho lá no princípio. Então, o inimigo, ele pode enganar, ele pode entrar na nossa vida, ele pode tomar espaço na nossa vida se nós dermos lugar a ele. Há muitas pessoas dentro das igrejas com problemas de demônios. Muitas pessoas. Alguns os chamam de afligidos, oprimidos,
ou endemoniados. A libertação dessa gente tem causado grandes transformações nas suas vidas, permitindo que elas venham a crescer em santidade e conhecimento mais íntimo de Deus. E esse é o trabalho do Ministério de Libertação. Ajudar pessoas que estão dentro da igreja a saírem dessa escravidão promovida por Satanás e seus demônios, para que elas possam crescer em santidade, se tornarem pessoas santas, como o Senhor é santo. Aprenda o caminho do discipulado para poder ser imitadores de Deus, como filhos amados. E assim, crescer no conhecimento mais íntimo do Senhor. Amém? Então, essa aqui é apenas uma introdução ao nosso tema, ao nosso estudo. Nós vamos continuar falando como os demônios entram na vida das pessoas no nosso próximo vídeo. E vamos falar um pouco sobre as aberturas que nós damos para que os demônios entrem, certo? E prepare-se, irmão. Vamos falar um pouco aqui sobre a televisão, sobre a internet, sobre jogos de videogames, né? Algumas das portas de entradas para os demônios. Mas vamos falar sobre muita coisa. Tem muita coisa aqui que dá lugar ao diabo. Nem tudo é realmente maligno. Tem coisas que são até permissivas, mas se elas forem mal usadas, podem sim dar lugar ao diabo. Ok? Vamos orar. Pai, que o Senhor nos abençoe. Realmente, Pai, temos a possibilidade de dar lugar ao diabo. Por isso, neste momento, eu venho humildemente diante da Tua presença, orar para que o Senhor abençoe todos os intercessores que estão aí, Pai, acompanhando essa aula. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, porque são Teus filhos, são Tuas filhas, são homens e mulheres que verdadeiramente estão dispostos a servir ao Senhor, a serem instrumentos nas Tuas mãos para abençoar milhares de pessoas. Então, guarda-os, que o sangue de Jesus esteja sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, sobre os seus bens e sobre tudo que se relacione com eles. Que o Senhor possa, Pai, protegê-los de todo mal. Eu os abençoo e declaro que, em nome de Jesus, essa equipe de intercessores há de se levantar para fazer diferença nessa cidade, nesse país e nos países da terra. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Deixa eu deixar uma dica de leitura para você aqui, ó. Guerra contra os Santos, um livro extraordinário, ó. Um livro muito bom. Guerra contra os Santos, de Jesse Penn-Lewis. Esse livro aqui, irmãos, que foi escrito por ocasião do avivamento da Rua Azusa, quando os enganos satânicos começaram a entrar naquele movimento de avivamento. Jesse Penn-Lewis escreveu esse livro sensacional, Guerra contra os Santos. É um livro que trata sobre o engano satânico. E eu quero deixar essa dica de leitura para você, intercessor, e para qualquer irmão que esteja assistindo esta aula. Vale a pena você investir neste livro, vai ajudar muito você a discernir os enganos de Satanás. Amém? E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir o vídeo, dê o seu like e nos ajude a crescer no nosso trabalho aqui no YouTube. Também eu quero pedir a você que gostou dessa aula, compartilhe com alguém. Distribua a aula aí no Facebook, né? Distribui no WhatsApp, né? Faça aí um grupo, né, de comunicação no WhatsApp e distribua. Compartilhe, irmão. Vamos fazer a palavra de Deus chegar no maior número de pessoas que pudermos. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever e fazer parte da nossa comunidade de alunos da Escola Bíblica Palavra Viva. Amém? Um forte abraço a todos. Até o nosso próximo encontro no nosso treinamento para intercessores aqui na Escola Bíblica Palavra Viva. Fique com Deus e até lá.